Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nós estamos vivendo a sexta semana do tempo comum. E hoje nós vamos refletir o evangelho que está em Marcos, no capítulo 8, dos versículos 27 ao 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, voltando-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vemos esse texto de Marcos, quando Jesus faz a pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E vós, para vocês, quem sou eu? E na realidade do que nós vivemos hoje, se nós sairmos perguntando para as pessoas quem é Jesus, nós vamos encontrar, assim como Jesus escutou, várias respostas quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um profeta, Jesus é alguém que viveu há muito tempo atrás. Mas para nós, muito mais importante do que as pessoas ao nosso redor dizem quem Jesus é. Para nós, quem é Jesus verdadeiramente? Pedro, numa atitude de fé aqui, ele diz: tu és o Messias. Só que esse título de Messias estava vinculado a alguém que também seria o Salvador, um enviado de Deus para salvar o seu povo. E ele tinha mas não tinha o entendimento necessário de como isso se daria. E às vezes nós também, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, nós precisamos, não só às vezes, como eu disse, mas sempre, nós precisamos aprender, nós precisamos ser ensinados. E a palavra de Deus, a igreja na sua sabedoria, vai nos ensinando esse caminho de fé, esse caminho de verdade, esse caminho de vida. E Jesus começa a ensiná-los. Só que assim como aqueles, nem sempre nós gostamos dos ensinamentos. Se nós formos nos pautar, né, pelos 10 mandamentos, quantos rejeitam um ou outro mandamento por acharem que não são tão necessários, né? Foi uma lei escrita, uma lei dada por Deus há muito tempo atrás. E hoje é um tempo novo. Eu mesmo já escutei. A Bíblia foi escrita lá no passado, hoje é diferente. Hoje está tudo moderno, hoje está tudo muito eficaz.
Mas a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela continua sempre a mesma. Ela precisa estar presente na nossa vida. Os ensinamentos, os mandamentos precisam estar no nosso caminhar dia a dia. Nós precisamos nos deixar guiar e direcionar em todas as situações da nossa vida pela palavra de Deus. E é Jesus nos falando, é a palavra nos orientando, nos guiando, que vai fazendo com que no nosso caminhar, aquela fé que nós temos intrínseca em nós, seja fortalecida, seja amparada com sabedoria, com discernimento. E a partir dessa palavra, desse ensinamento de Jesus, nós vamos nos fortalecendo para quando chegar os momentos das dificuldades, né? Porque aqui, quando Jesus começou a falar que ele ia ser morto, que ele ia ser preso, que ele ia ser rejeitado, Pedro não aceitou. Ele acreditava em Jesus, ele tinha fé, mas ele não aceitava, ele não tinha o conhecimento e não aceitava de que Jesus passasse por tudo isso. E às vezes assim, né? Nós também. E Pedro quis ensinar a Jesus que aquilo não estava certo. Será que às vezes nós também não queremos ensinar a Deus como Ele deve conduzir a nossa vida? Direcionar as nossas necessidades e os nossos pedidos? E vamos ficar sempre atentos. Se nós estamos deixando Deus nos guiar e nos conduzir nos momentos bons e nos momentos difíceis, ou nós estamos tentando dizer a Deus como Ele deve fazer e agir nas nossas vidas. E diante dessa atitude de Pedro, Jesus fala para ele, vai para longe de mim, afasta-te. E no Evangelho de Mateus ele fala, você é uma pedra de tropeço para mim. Vai para trás de mim, porque você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. E nós, no nosso caminhar de fé, nós precisamos sempre levar a nossa vida sobre o olhar de Deus, como agir como Deus agiria, como Jesus agiria. E me lembra aquela música do Padre Josézinho, amar como Jesus amou, pensar, sonhar, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. E esse é o segredo para ter uma vida plena com Deus, uma vida de crescimento, uma vida eficaz. Ter os mesmos pensamentos, tentar, né, ter a tentativa de a cada dia viver como Jesus viveu, pensar como Ele pensou e fazer a entrega que Ele fez da sua vida a Deus. Jesus, o Messias, o ungido de Deus, veio para nos salvar, para nos resgatar da morte e do pecado e nos dar uma vida nova com Deus. Mas existe um caminho a seguir e esse caminho está pautado na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra, no crescimento, no aprendizado, a cada dia, de perceber e saber aquilo que Deus quer para nós. E esse conhecimento está na palavra. Essa direção está na palavra de Deus. E que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos, ouvindo este texto, saber responder: quem é Jesus para nós? Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que morreu pela minha salvação e a salvação de cada um de nós. Mas Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que se fez homem e por nós deu a sua vida. Que saibamos viver essa experiência da palavra de Deus, viver essa experiência de saber quem é Jesus para nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.